nós estamos falando aqui da idade, começa cedo, nós estamos falando agora de um grande jogador que está surgindo aí. Ele foi uma grande polêmica no Cruzeiro, que é o Estevão. O Estevão, com 11 anos de idade, ele já tinha contrato de toda gaveta. A estrutura. Tinha contrato até com a Nike. O problema... Foi um grande problema lá que apareceu na Globo, que a situação toda, o Estevão era esse problema. O Estevão era que tinha um problema lá com um empresário e tal. Então, esses meninos, eles já começam muito cedo. E muito então, pressionados por resultado. Muito pressionados. Aí, pela família, pelos vizinhos, pelo colega de escola, o empresário, muita cobrança. Eles são muito pressionados. É muito precoce isso. Então, tem muito jogador bom que se perde no meio do caminho. Por exemplo, tem um jogador que nós perdemos para a nossa seleção, falando em seleção, como você está falando, o Adriano Imperador. Como nós perdemos um cara desse? Estrutura familiar. O cara não tem uma estrutura familiar. Igual nós viemos agora, e isso aí é estrutura familiar, nós não estamos falando de dinheiro, é estrutura psicológica. Por quê? Você vê o Hendrick, não tem uma estrutura financeira boa, mas tem uma estrutura psicológica boa. Então, o que acontece? A pessoa precisa de uma estrutura psicológica. O financeiro também é importante. Mas essa questão que você falou da sorte é verdade mesmo. Porque, por exemplo, o Kaká, já veio contando da história dele? Sim. O Kaká era reserva, velho. Deu o Kaká, sorte. ele não foi pra jogar um torneio na Argentina e ficou Aí, em São Paulo. E ele Subiu, foi... fazer um jogo. Isso. E foi bem. Aí dali ele... Olha o fator sorte que eu te falei. É sorte, total. Sorte. Tipo assim, ele não era nem... Ele era reservão. Reserva. E aí foi colocado pra estar junto lá dos titulares num jogo. Acabou. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Lógico, depois não tira o mérito. Jogou demais. Sempre jogou demais. Mas se não tivesse tido aquela sorte lá atrás, ele não tinha nem... Mas isso quer dizer, quantos melhores do mundo já passou aí? Não se perde. Que se perderam no Rapaz, meio do tinha um caminho. amigo meu, ele mora em Fabriciano, o Arler. Um abraço pra você, viu? É um cara que é um dos que eu já vi e contra esses times de base, que era igual você, Atlético, América, era o que mais jogou na minha vida. É um cara que jogava demais. Eu falava assim, rapaz, ele vai pra time grande. Com 16 anos, eu falei, é time grande. O que mais eu vivenciei, o Fabrício também vivenciou isso aí, eu posso falar alguns nomes aqui, que é da minha época, que foram jogadores extraordinários. Fala assim, só se Deus mesmo não quiser. E realmente não aconteceu. Eu falo 2 jogadores aqui, que um jogou no Atlético, chegou até a ser reserva no Atlético, que é o Glossivan. Glossivan, muito bom jogador. Qual é o nome do país? Ceará, né? É o Ceará. E depois também tem o Danielzinho, né? Você lembra do Danielzinho? Danielzinho tem rodou Baúbas. Tudo. Fluminense, Grêmio. O Glossivan é tratado da base do Atlético como centroavante joia, né? O Glossivan era titular do He-Man. Sabe aquele He-Man? He-Man era banco já dele. foi Fluminense. Era banco dele. Na base, o Rafael Moura era banco dele. Era banco dele. Então, assim, foram vários jogadores que a gente viu. Que tinha, eu cresci mas com eles. Essa questão, por exemplo. Joguei com eles e. Você acha que foi, na época lá, tá lá no Fluminense, tá, empresário que vai dominando ali a situação ou outras situações? Olha, cada um tem um problema. Eu acredito que tem muita influência de empresário. Tem problema de empresário e tem problema, igual eu te falei, problema psicológico. Não tem estrutura. A saudade da mãe, não sei o quê. Então, o que acontece? São várias questões que... Mas, por exemplo, essa questão de empresário, igual hoje, né? Tem muita gente que fica comentando assim, é a seleção dos empresários. Tem jogador que tá ali... Que às vezes surge, aí ele porque disputa e some. Se a gente fosse pegar... tá em julgamento ainda, não teve provas, mas se eu fosse pegar a história do Paquetá, às vezes em outras seleções ele não ia nem estar jogando por causa da situação que está acontecendo. E muita gente fala assim, é forçação do empresário para estar ali. São especulações que ninguém tem noção do que é. Mas tem jogador que vai na seleção, até o Galvão falou, que agora ele saiu da Globo, então ele tá expondo a opinião dele, né? De forma mais aberta. Falou assim, cara, não tem condição a seleção brasileira ter mais da metade dos jogadores jogando em times de médio para ruim. Médio para pequeno porte a nível Europa. Eu vi ele falando isso aí. Porque eu falo muito esse negócio de Europa. Sobre isso, eu falo muito sobre a Europa. Porque eu joguei na Europa. Mas você jogou onde na Europa? Eu tenho um amigo meu que jogou na Islândia, qual time que você jogou na Europa? Eu jogo no Alavés. Né? Jogar na Europa, para mim, é jogar nos 5, 6 principais da Premier League, que aliás todo mundo deixa a bola, mas a seleção da Inglaterra não ganha nada. Sim. Que é a melhor do mundo, que é o melhor futebol do mundo, que é muito glamour, muita mídia também em cima disso também. E lá tá cheio de jogos de pelada todo dia também. É porque a gente só vê os grandes jogos. Você pega a Eurocopa, você pega agora, todo mundo, eu vou assistir a Eurocopa hoje. Mas é por quê? Mas alguém viu o início da Eurocopa?
O tanto de pelada que teve? É. Alguém viu isso de Copa América? Você pega o Campeonato Espanhol, toda rodada tem 5, 6 peladas. Peladão. Que você faz um combinado lá do seu bairro de Mantena com um combinado do meu time lá de Santa Isabel. Lá é a mesma coisa. Entendeu? Então o jogador... eu joguei, ele joga na Europa. Mas jogou onde? Jogou em Portugal. O Campeonato Português é pior que o Mineiro, gente. É pior que o Mineiro. Quem já parou aqui pra assistir Campeonato Português? Sim. Para, com todo respeito, não tem. E nós temos uma mania de desvalorizar o nosso Campeonato Brasileiro, que é dificílimo, porque os times aqui todos têm torcida forte, todos, o time... Vai lá em Salvador, pergunta o torcedor do Bahia, seu time vai entrar no campeonato para não ser rebaixado. Na cabeça dele, o time dele vai entrar para ser campeão. Ele tem cobrança, ele cobra, o torcedor do Fortaleza, da mesma forma, e é só um é campeão. Só um tem condição. O futebol brasileiro, eu acho que quando o Dorival assumiu e o Rodrigo Caetano foi, eu imaginei que a seleção brasileira ia ficar mais familiarizada. O que é mais familiarizada? É convocar mais jogadores que atuam aqui no Brasil. Eles foram para a Copa América, agora desfalcaram só o Atlético. Tirou o Arana, o Atlético já não tinha ninguém, o Rubens machucado, os dois da direita meia boca, e zaga, enfim, essa confusão toda. Tirou só o Arana. Por que você não leva o Pedro, centroavante do Flamengo, é muito mais jogador, que é muito como é que é esse centroavante do Chelsea lá, do Manchester City? Aquele grandão lá, o... Haaland. Sei que é bom de futebol. O Pedro é mais jogador que aquele cara. Mas ele é muito mais. Né? O Pedro é mais jogador do que ele. Ele é canelão. Perde gol demais. O Pedro do Flamengo é muito mais jogador do que aquele cara, mas tem a mídia. Porque joga Premier League. Eu tô vendo ele falar... O pai dele também, né? Ele também tem peso, o pai dele foi jogador, foi o zagueiro. Tem que valorizar mais o futebol brasileiro, convocar mais jogadores aqui. Por quê? Como você vai resgatar esse orgulho do brasileiro torcer para a seleção? Sábado à noite, Brasil e Uruguai estavam jogando. Tava tendo uma festa lá na minha cidade, lá na minha terra lá. Ninguém nem tava sabendo que tava tendo jogo, cara. Brasil e Uruguai, cara. Brasil de Copa do Mundo. 2 campeões. Ninguém tava sabendo que tava bola rolando. Por quê? O que falta familiarizar? Se você convoca um jogador do São Paulo, um ali do Palmeiras, vai no Rio Grande do Sul, busca um, no Atlético, no Cruzeiro, busca o outro, do Flamengo, do Fluminense, você vai trazer o quê? Esses torcedores para ver, assistir a seleção brasileira e começar a comentar. Porque os caras estão lá falando, ninguém comenta, ninguém tá nem aí, cara. Comenta o jogador que joga no Barcelona ou no Real Madrid.